Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o triste aumento no número de feminicídios que tem acontecido no Brasil. Para isso, eu quero começar por um questionamento muito objetivo. Por que eles matam? O Brasil, que é uma potência do ponto de vista estético, é paradoxalmente, de forma alarmante, um dos 5 países com as maiores taxas de feminicídio do mundo. O Brasil ocupa, infelizmente, a 5ª posição nesse ranking. Um registro de assassinato de mulher a cada poucas horas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. As manchetes dos anos 2024, 2025 e já começamos 2026 assim também, ocupam quase que diariamente casos tenebrosos de feminicídio. Cenas pavorosas, desesperadoras, por vezes registradas ou por câmeras de segurança, celular, e algumas vezes por áudio, como ontem eu ouvi um triste acontecimento como esse. A provocação que fica aqui é: por que uma cultura como a nossa, que valoriza, que quase que idolatra a forma feminina, é a mesma que aniquila o sujeito que habita esse corpo feminino? Vamos partir da ideia de que o feminicídio é mais do que ódio. É uma tentativa de controle sobre o campo feminino. Para entender essa fenda, que é paradoxal entre o culto da imagem e o extermínio da vida, precisamos olhar para onde a consciência não alcança, para onde a racionalidade muitas vezes escapa. Nós precisamos entrar no terreno que a psicanálise nos propõe. Assim, vamos aqui resgatar o conceito freudiano de narcisismo e o ideal do eu. A primeira questão que devemos considerar é a hipótese de que o agressor projeta na mulher a função de objeto que completa a sua própria falta. Desse jeito, se ela ameaça ir embora, em outros termos, se ela propõe uma separação, ela retira desse homem a sua integridade psíquica e o seu valor narcísico. Ou seja, ela produz nele uma fratura, uma ferida narcísica. E aqui nós precisamos levantar a ideia de uma certa inveja do feminino. Ou seja, ao abordarmos a suposição de que o homem mata aquilo que nele, que ele próprio não consegue capturar e compreender na mulher, ou seja, a sua liberdade, a sua autonomia, nós precisamos avançar nessa ideia. Por quê? Porque Freud nos oferece essa concepção de ego e de narcisismo. Já Lacan nos leva para o campo do desejo e da linguagem, porque é onde as palavras falham que o ato violento aparece, ou seja, a saída do discurso para o ato. Nesses termos, nós vamos pensar a mulher, e aqui eu estou propondo isso para vocês, como uma espécie de objeto A. O objeto A, lembremos muito rapidamente, é aquele objeto perdido. Em outros termos, é aquilo que causa o desejo, mas que nunca pode ser plenamente alcançado, sendo uma espécie de resto inassimilável do processo de constituição do sujeito pela linguagem e pela castração que ele passa por ela. Então, aceitando essa hipótese da mulher como objeto A, como eu propus aqui para vocês, para o agressor, a parceira deixou de ser um tu e para se tornar um objeto que ele acredita possuir, para estancar a sua própria angústia. Ela faz parte constitutiva, na assimilação dele próprio. Mas quando ocorre essa passagem, do discurso ao ato? Cogito que, em muitos casos, é quando a mulher afirma sua própria autonomia. Ou seja, quando ela diz não, quando ela busca uma separação. Então o homem vai e sofre uma espécie de desestruturação subjetiva. Isso acontece porque o homem é não todo. Ou seja, o homem se angustia diante daquilo que na mulher escapa ao controle fálico. Em outros termos, a liberdade dela é insuportável para esses que cometem os feminicídios. Então, este ato extremo não acontece no vácuo, no vazio. Ele é validado por um discurso do mestre e uma estrutura falocêntrica social que dá aval para que essa violência aconteça. Aqui nós entramos na arena da cultura do patriarcado, como uma espécie de estrutura clínica.
Com isso, o que eu estou tentando propor? Temos que considerar o discurso social que corresponde dizer que, em detrimento de focar apenas no ranking global, nós podemos pensar numa epidemia silenciosa, ou uma espécie de epidemia cultural no Brasil. O machismo estrutural advém, muitas vezes, de uma reação conservadora. Assim, o feminicídio no Brasil, muitas vezes, é uma espécie de reação violenta ao aumento da autonomia financeira e jurídica das mulheres nas últimas décadas. Então, eu suponho que aqui nós temos um ponto de intersecção do aumento e do que tem acontecido no caso dessas mulheres saindo dos seus lares com mais autonomia. Então os caras passam por uma angústia de castração social. Em psicanálise, nós lemos isso como uma espécie de angústia de castração, ou seja, do homem frente a uma mulher que não mais precisa dele para existir. A posse é a única forma que ele encontrava de reafirmar uma masculinidade em crise. Então, quando a mulher rompe com isso, rompe também com essa ferida narcisista, desfere nele uma ferida narcisista. Então, não se esqueça disso. Onde a sociedade falha em oferecer novos modelos de masculinidade, a violência ressurge. Diante desse cenário devastador, o que a psicanálise tem a oferecer? Como que nós podemos encontrar alguma espécie de saída, vamos assim dizer? Suponho que seja preciso fazermos circular discursos que impliquem na saída da posse à alteridade radical, ou seja, em conseguir lidar com essa diferença radical. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos assim colocar. Partindo da ética psicanalítica, a cura, e aqui muitas aspas para essa cura, dos homens, não é o controle, mas a aceitação de sua castração. Ou seja, aceitar que não temos tudo, que não somos dono de ninguém. O nosso desejo não é uma ordem para o mundo. Precisa acontecer uma espécie de educação do desejo. Mais uma vez, muitas aspas para isso. A necessidade de desconstruir a ideia de um amor como fusão ou como posse. Amar na perspectiva psicanalítica, uma das pressuposições de amar, é aceitar a alteridade radical e a falta no outro. Portanto, nós temos que ter responsabilidade de entender que a linguagem pode substituir o ato, e nunca o contrário. Não deve-se sair do discurso e ir para o ato. Não deve-se ter nem discurso violento e nem o ato, porque um leva ao outro. Mas quero ouvir de vocês. Coloca aqui nos comentários qual que é a sua percepção do assunto, como que você tem visto isso no Brasil, você tem acompanhado o aumento constante desses números do Brasil, desses lamentáveis números que o Brasil tem atingido. Eu quero ouvir sua opinião. No mais, abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.